Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando o Contraponto ao vivo nesta quarta-feira, dia 27 de setembro. Já queremos saudar todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas da NGTV. Boa noite, Janice Santos. Como é que foi a sua quarta-feira? Tudo bem, Álvaro Damini. Boa noite a todos. Tudo ótimo. E você, como é que foi? Foi ótimo também. Hoje passei lá no Regency. Nos cabelos. Sim, cuidaram. Eu estava querendo fazer algo diferente no meu cabelo, Álvaro, mas voltei para o loiro. Isso mudou depois da nossa entrevista de ontem, possivelmente, ou não? Não, até que a questão da queda não é tanto, mas como o branco já não fica mais preto ou escuro, então fomos fazer uma tonalização. Mas as moças que estiveram aqui conosco, elas nos deram algumas instruções, né? Foi muito interessante. Cabelo tem muito a ver com o formato do rosto, com a nossa identidade. Você vai fazer uma visita? Eu vou fazer uma visita lá para elas, assim. Tava pensando, o Jackson vai comigo lá também. O Jackson. Temos que mostrar um dia o Jackson aqui com mais propriedade para as pessoas conhecerem. Muito bem, mas vamos, como você disse sempre, vamos decolar a nossa nave, espaçonave, né? Vamos lá que nós temos assuntos interessantes para nós tratarmos hoje. Vou apresentar o nosso primeiro convidado, Janice. Sim. Muito bem. Estamos recebendo aqui no estúdio com muita satisfação Marcos Oro. Ele é coordenador regional de agricultura, assumiu o cargo na coordenadoria há cerca de 2 semanas. É também, Janice, ex-prefeito lá do meu município, de Davi Canabarro. Então é com muito carinho que nós te recebemos, Marcos. Boa noite, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Janice. Boa noite. Que alegria poder te rever bem como você está aqui e poder conhecer pessoalmente a Janice, né? Essa dupla que é referência na comunicação aqui em Passo Fundo e no estado. Então, é uma alegria muito grande poder conversar com vocês e com os nossos telespectadores. Prazer é todo nosso. Eu fico imensamente feliz em ter 2 filhos de Davi Canabarro, eu sempre esqueço da palavra. Canabarrenses aqui presentes hoje, que estão levando o nome aí do nosso Rio Grande além fronteiras. O Álvaro, que é um jornalista tão querido aqui e que deve ser orgulho lá na terra, que o senhor foi administrador por 2 gestões. Então estou diante de 2 celebridades canabarrenses. Que honra para nós. Muito obrigada pela sua presença. Está diante de um desafio, são 39 cidades agora na sua coordenadoria, que é aqui em Passo Fundo. Qual é a principal missão com essa sua gestão à frente da coordenadoria? Bom, ela é muito grande, né? De fato é uma missão grandiosa, porque a gente trata da mola mestra da economia do nosso estado e da nossa região, por certo também, né? Porque o setor primário, a agricultura, o agronegócio, enfim, ele responde aqui no estado por 40% do PIB. A nossa economia ela é muito forte, baseada no setor primário. Então nós temos essa missão de trazer para próximo dos municípios, de quem realmente produz, os programas, os projetos do governo do estado que visam fomentar esse setor tão importante para todos nós. Muito bem. Marcos, pelo que a gente acompanha ao longo da história, a coordenadoria ela tem 2 grandes focos, 2 grandes objetivos. Um que é fomentar a produção rural, a produtividade nos municípios, e a outra que é a inspeção sanitária, né, o cuidado com essas questões. Há algumas políticas públicas do governo do estado que a gente pode citar com relação a isso, e que daqui a pouco vai se dar ênfase a partir de agora com o teu trabalho? Não, na verdade, como você falava, esses 2 polos, digamos assim, da nossa regional, que tem sede aqui em Passo Fundo, mas a inspeção também ela tem sede em Erechim, né, onde a nossa supervisora coordena as 2 regionais, que é a Michele. Tem um trabalho importantíssimo, né, porque se a gente quiser levar os nossos produtos para outros países, nós precisamos ter todo esse cuidado sanitário levado à risca, né? Então esse trabalho de inspeção ele é fantástico, é fundamental para que a gente possa, de fato, levar o que se produz aqui para tantos lugares do mundo. Então, tu falasse bem, né, que os 2 focos de trabalho da nossa atuação enquanto coordenador regional se baseiam justamente em levar condições, possibilidade para que os agricultores, os pecuaristas produzam, mas, por outro lado, que a indústria também possa trabalhar dentro de todo um regramento, né, de inspeção sanitária também.
Marcos, você bem falou nessa sua introdução da importância do setor primário, principalmente aqui na nossa região. É um setor admirável, é um setor louvável para a nossa economia, principalmente para aquilo que vai na nossa mesa, que é a nossa sobrevivência. Você acredita nos nossos produtos cada vez mais expandindo horizontes? Como é que o governo do estado vê esse potencial que nós carregamos, em especial aqui, a nossa região norte do estado, para levar esses produtos para fora? E que fomento tem hoje para que isso cada vez aconteça com mais persistência? Não há dúvida nenhuma, né, de que nós temos um espaço enorme ainda para crescer, né? Nós somos um grande produtor de alimento, o Estado tem no seu DNA, né, essa característica de grande produtor de alimentos e o mundo está cada vez mais buscando alimentos. Temos uma população de quase 8 bilhões de pessoas no mundo e o país que tem o maior potencial de crescimento nesse setor é o Brasil. E o nosso estado, como já falava, ele tem essa característica, né, de muito tempo de ser um grande produtor. E ao longo do tempo foi se buscando novas tecnologias, foi buscando aperfeiçoamento. Aqui nós temos um caso muito claro de êxito nesse setor de pesquisas, que é a Embrapa. A Embrapa está realizando um trabalho fantástico e aí está acontecendo um encontro aqui em Passo Fundo também, o Cerealtec, que é para dar mais ênfase à produção de inverno, que nós temos ainda muito tímida aqui no estado. Nós usamos no inverno cerca de 25% do nosso território para produzir grãos, por exemplo, que tem uma demanda extraordinária, tanto para a alimentação humana quanto para a fabricação de rações. Então, nesse segmento, o estado vai focar muito forte, né? A partir destas pesquisas, a Embrapa tem variedades de trigo, triticale, cevada, aveia, né, com uma produção precoce e com uma grande produção. E também, dando o segmento a esta mesma visão de crescimento, de alternativa de crescimento da produção, né, a B8, que está instalando uma planta aqui nova, a antiga BS Bios, né, que vai demandar muito grão, né? Então nós temos esse e a própria potencial. Biotrigo, que passou agora por um processo de transição aí com outra empresa. Perfeito. Então nós vamos ter uma demanda enorme de grãos nos próximos anos, né? Vai iniciar a produção em 2024, né? De etanol aqui nessa planta entre Passo Fundo e Carazinho. Então os produtores que tiverem esse feeling, né, essa percepção de que eles podem ter uma segunda safra, né, no período de inverno, com essas tecnologias que tanto Embrapa quanto outras empresas de pesquisa estão buscando aperfeiçoar, nós teremos um potencial de crescimento muito grande, só falando em segunda safra essa de inverno, né, além das outras formas de produção tradicionais que já se tem, se é assim que a gente pode chamar, para aumentar essa produção a partir da tecnologia, a partir de armazenamento de água, que esse é outro foco do governo do estado, né, vencer algumas barreiras de licenciamento ambiental, e para isso existe um projeto já em andamento na Assembleia, de autoria do deputado Guilherme Pazin, para tornar o setor agropecuário como de relevante interesse social, e isso tira algumas travas, né, do licenciamento ambiental para que se possa, por exemplo, armazenar água em APP. Me parece que uma área de preservação permanente, ela prescinde de água, né? Então me parece um contrassenso isso de não poder armazenar água em APP, e hoje é isso que acontece. Então tem essa dificuldade legal de legislação ambiental que dificulta ainda um pouco o aumento de produção em razão da escassez de água, como a gente tem passado nesses 3 últimos anos praticamente, né, uma falta de água na safra de verão, né, isso poderia ser amenizado através do reservatórios de água, como, né, pequenos açudes, micros açudes, através também de novas tecnologias, como a gente está vendo através da pesquisa de Embrapa, né, e outras entidades de pesquisa que estão buscando minimizar os efeitos das estiagens, né, através de novas tecnologias. Então, são vários os fatores, é um conjunto de ações, digamos, que vai levar, né, o Brasil e, claro, o estado, a nossa região, a aumentar a produção sem necessariamente aumentar a área plantada. Então, acredito que é a partir disso, do conhecimento, da pesquisa, que se pode crescer muito ainda.
período que o Marcos foi prefeito lá de Davi Canabarro, o Janice ele também foi eleito para presidir a AMPLA, que é a Associação de Municípios do Planalto, então conhece bastante da realidade regional também. E agora, nessa questão da coordenadoria, você tem 39 municípios que estão sob o teu olhar, muitos deles com características um pouco diferentes em alguns aspectos, né, Marcos? Algum tem lá a característica daqui a pouco da produção de aves mais intensa, outra é produção de suínos, a produção agrícola lá mais ou menos tem um cinturão que ela se mantém, mas também tem essa peculiaridade de olhar daqui a pouco para cada município com um olhar diferente. Perfeito, não tenha dúvida, né? Nós temos um exemplo lá em Davi Canabarro, que é a produção de moranguinhos. É uma alternativa ainda ao plantio do tabaco, que ele é um dos produtos importantes no estado ainda, né? É o quinto em volume de valores comercializados ainda no setor agrícola, é o tabaco, é o fumo. Só que ele causa muitos problemas de saúde na população. Então, se busca alternativas para substituir essa matriz produtiva com outros produtos. Nós temos o caso lá de sucesso, que é o moranguinho, já sendo transportado até o Paraná, Foz do Iguaçu, Argentina, Uruguai. Então, são alternativas que vão surgindo, e isso depende da característica exatamente de cada região, de cada município, de acordo com o conhecimento que os agricultores foram buscar, que o setor público foi buscar como alternativas ao plantio, né, do tabaco em pequenas propriedades, como é o nosso caso, baseada em agricultura familiar. Por isso, precisamos buscar alternativas, como é o caso do frango, do suíno, do leite, que no momento está muito complicado em função da entrada de produtos de fora, especialmente de Argentina e Uruguai, a preços muito baixos. Então está prejudicando demais os nossos produtores de leite, e isso pode levar à desistência, né, da atividade de muitos deles. Então isso preocupa também, porque tem muita gente que depende, que vive, né, da produção de leite, e hoje está com uma dificuldade tremenda. Então, o governo do estado também tem a responsabilidade de buscar, junto ao governo federal, que sejam revistas algumas políticas públicas a nível federal da facilitação da entrada de produtos estrangeiros, como é o caso do leite em pó, que vem especialmente de Argentina e Uruguai. Essa rotatividade de cultura, essa colocação do Álvaro é muito importante, porque tem muitas culturas novas e que recebem muito incentivo hoje para que sejam criadas justamente outras opções no campo. Essa sua administração, essa sua gestão, digamos assim, na frente da coordenadoria, ela vai ser de portas abertas? Como é que o agricultor vai chegar e falar com o senhor e dizer assim, olha, eu estou com essa situação, eu gostaria de contar com o apoio da coordenadoria? Como é que faz? Não tenha dúvida, né? Nós precisamos estar abertos a quem produz, né? O Estado, ele não é uma fábrica, não é uma empresa, ele sobrevive do imposto para devolver à população em serviços, né, e obras. E aí ele precisa que é uma via de mão dupla. Perfeito. Então ele precisa que as pessoas consigam produzir, né, e que o Estado pelo menos não atrapalhe, mas que, na medida do possível, auxilie as pessoas a buscarem novos conhecimentos, novas tecnologias, em termos de financiamentos. Incentivos econômicos, maquinário. Perfeito. Então, esse é o papel do Estado, né? Enquanto gestor de um Estado com o potencial que nós temos. Então, certamente, nós vamos estar abertos a todos que nos procurarem, seja na questão de inspeção, para buscar as adequações necessárias, né, para que as indústrias possam trabalhar, sejam elas maiores ou as agroindústrias, tão importantes também na nossa região, para que se agregue valor à produção, ao que as pessoas produzem lá no campo. Então, acho que a gente vai estar sempre de portas abertas, certamente, para buscar soluções. Bacana. Marcos Ouro, coordenador regional de agricultura, obrigado pela presença e sucesso aí nesse novo desafio profissional. Eu que agradeço a oportunidade dessa nova forma de comunicação, né, de ter pessoas nos vendo, né, enquanto a gente conversa. Acho que é fantástico isso, e a experiência foi muito positiva. Eu agradeço esse espaço, sempre estarei à disposição. Álvaro, estamos também com um comunicador aqui hoje, além de um grande político que percebe que ele entende, ele conhece do riscado, ele também tem um programa lá em Davi Canabarro. Quais são os horários, ô Marcos? Olha, esse é um programa que o Álvaro estava comentando e me entregou aqui. É um programa voltado à cultura gaúcha,
né, um programa chamado Origens do Pampa, que eu faço há mais de 20 anos, das 10 da manhã às 13 horas aos domingos. Né? É um resgate histórico e cultural, é uma reverência à nossa história, a esse caldo cultural, digamos, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é a soma de várias etnias que vieram, cada um da sua forma, dar a contribuição para que a gente fosse o ser único que somos, um tanto bairristas, né? Mas é uma cultura própria. O maior movimento cultural amador do mundo, pode-se dizer que é o movimento tradicionalista gaúcho. E eu gosto muito das coisas nossas, das nossas raízes, e é por isso que me motiva a fazer esse programa de uma forma quase que como um passatempo, mas com muita responsabilidade, não tenha dúvida. Você viu como brilhou o olho? Nossa, agora sim, ficou perfeita a nossa entrevista, Álvaro. Fechamos com chave de ouro. Maravilha. Parabéns, sucesso nesse teu novo tempo, nessa estação nova da sua vida, e esperamos reencontrá-lo em breve. Certamente. Da mesma forma, eu espero poder voltar aqui com notícias boas aqui para o nosso estado, né, que tenhamos uma safra aí cheia, como é a previsão dos nossos meteorologistas lá da Secretaria da Agricultura, que a gente vai ter uma safra de verão com chuva suficiente, não a mais nem a menos, como aconteceu agora há poucos dias, esse absurdo destas enchentes, mas que a gente vai ter provavelmente, muito provavelmente, uma safra cheia, e eu espero voltar aqui trazendo números positivos para a economia do estado. Números recordes. Tá certo. Obrigada. Depois do intervalo nós voltamos com um outro assunto que no Contraponto, fique ligado, tem novidade por aí. É uma das vantagens da Planalto Associação de Benefícios, além do clube de descontos, de vantagens em produtos e serviços, é a telemedicina. Não sei se tu já ouviu falar. Não conheço. Como que funciona? A telemedicina é uma das vantagens e benefícios para os nossos associados. São consultas online, ilimitadas, 24 horas por dia, durante o ano inteiro. É só pelo computador ou pelo telefone também? Pelos dois. Você pode acessar no seu computador, na palma da sua mão. Vai ter um clínico geral à sua disposição o ano inteiro. Só eu posso usar? Para você e mais 3 dependentes. Viu só como é fácil? Planalto Associação de Benefícios com essa vantagem da telemedicina. Quer saber mais? Nos procure nas redes sociais ou nos contatos que está aparecendo no seu vídeo. Planalto Benefícios. #Eu faço parte. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. É uma das vantagens da Planalto Associação de Benefícios, além do clube de descontos, de vantagens em produtos e serviços, é a telemedicina. Não sei se tu já ouviu falar. Não conheço. Como que funciona? A telemedicina é uma das vantagens e benefícios para os nossos associados. São consultas online, ilimitadas, 24 horas por dia, durante o ano inteiro. É só pelo computador ou pelo telefone também? Pelos dois. Você pode acessar no seu computador, na palma da sua mão. Vai ter um clínico geral à sua disposição o ano inteiro. Só eu posso usar?
para você e mais 3 dependentes. Viu só como é fácil? Planalto Associação de Benefícios com essa vantagem da telemedicina. Quer saber mais? Nos procure nas redes sociais ou nos contatos que está aparecendo no seu vídeo. Planalto Benefícios, #eu faço parte. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Retornamos ao vivo com o contraponto desta quarta-feira, Janice. Agora nós vamos mostrar algo assim que certamente vai chamar a atenção de todo mundo que está acompanhando o programa. Verdade, mas antes disso quero cumprimentar o seu conterrâneo Marcos, que pessoa incrível. É fantástico. Foi por 2 oportunidades prefeito, fez 2 boas gestões, tanto que fez o sucessor lá, né? Não, e eu acho que tem mais pela frente aí para ele, uma pessoa incrível mesmo. Sucesso para ele e para vocês também, Álvaro, lá como canabarrenses. Obrigado. Bom, vamos apresentar um dos nossos convidados. Eles são um casal que empreenderam, mas numa área muito tecnológica e inovadora, Álvaro Damini, os drones. Você já deve ter prestado atenção que nós estamos agora até conseguindo fazer prisões. Hoje eu vi na internet que uma situação lá no Rio de Janeiro, eles conseguiram descobrir um desmanche de carros através dos drones. E tinha se utilizado para praticamente tudo, Janice, né? Se começou com a questão de fotos, de imagens, hoje já se entrega produtos com drones, né? Estão falando que a gente vai poder utilizar o drone para poder voar, se movimentar por aí. Né? Bom, mas vamos aos poucos, né, Álvaro Damini? Nós conseguimos marcar uma entrevista hoje com eles. Eles são realmente algo novo aqui na cidade. Talvez muitos não conheçam. Eu vou apresentá-los, posso? Por favor. Bom, está conosco hoje o Fábio Verli, ele que é empresário. Também está no estúdio a esposa dele, a Simone Verli, que hoje não vai aparecer, mas numa próxima oportunidade eles aparecem os dois. O Fábio vai nos contar como surgiu a primeira escola de tecnologia educacional com drones. É sobre esse momento a nossa entrevista de agora. Muito bem-vindo, Fábio. Boa noite a você, boa noite a Simone, que também está presente no estúdio. Obrigado, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos esse convite já de início. Então, a escola de drones ela surgiu, na verdade, de um sonho, literalmente um sonho, né, onde a Simone acordou num dia, dentro da pandemia, e começou a pensar sobre o que a gente podia fazer de diferente. Né? Ela é fotógrafa, pandemia parada, a gente não, né, sem ter faturamento, sem ter nada. E aí ela começou, então, né, acordou nesse dia e começou a pensar. 5 horas da manhã ela me chama. Fábio, vem cá. Eu achei, passou mal, né? Cheguei lá, eu tive uma ideia. Essa é fantástica, né? Vamos botar uma escola de drones, vamos trabalhar com drones. Eu sou muito ligado à tecnologia, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e sempre gostei muito sempre do drone em si, né, dessa tecnologia. E aí ela, o que você acha? E aí a gente começou então né, vamos estudar o caso, né? Começamos a acompanhar e tal. Aí a gente viu que no Rio Grande do Sul não tinha nenhuma escola profissional de drones ainda. Né? Olha, eu acho que esse é o caminho. Então fui para o Rio de Janeiro, fiquei uma semana fazendo curso preparativo lá, né? Voltamos de lá, aí nós compramos o nosso primeiro drone, um Phantom 4, e começamos a trabalhar com um curso profissionalizante. E vai e vem, mas a gente sabe quando sente que falta alguma coisa ainda, que não era aquilo, bem aquilo. E aí nós achamos, então, a franquia Drone Kids School, que é de Curitiba. E foi coisa assim que... A intenção inicial, então, Fábio, era simplesmente preparar pessoas para utilizar o drone para o dia a dia. Isso. E aí, nesse meio tempo, vocês viram essa possibilidade de juntar isso com educação. Com educação, exatamente. Então, a Drone Kids é uma edtech que ela já vem há vários anos caminhando. Hoje já está em quase todo o território nacional, né, com franquias. Mas nós, Rio Grande do Sul, nós fomos a primeira
E ainda, hoje nós temos 2, Passo Fundo e Porto Alegre, mas a de Porto Alegre está começando esse ano. Então, assim, é bem no início mesmo, e é a única escola do Brasil que trabalha utilizando drones dentro da educação. Hoje não é curricular a escola, é um extra. É um extracurricular. Extracurricular. Bom, o aluno, os pais que colocam os seus filhos aprender na escola de vocês, o que os filhos aprendem? Bom, dentro dos nossos cursos a gente tem, o foco é tecnologia. Tá? O drone se torna uma ferramenta para nós ensinar tecnologia para as crianças e para os jovens. Então a gente tem o curso Racer, por exemplo, que começa utilizando o drone, então pilotagem, mas a gente estuda sobre física, sobre química, como que funciona uma bateria, né? Muita gente não sabe como funciona uma bateria, quais os cuidados que se tem que ter com uma bateria, tanto de um drone quanto de um outro equipamento qualquer. Então a gente aborda os cuidados com a bateria, como que se armazena, né? Tudo isso. Como que o drone voa, como que ele consegue sair do chão, o que acontece com ele. Então a gente entra para a parte de física, entender o que é o funcionamento do drone, como que ele sai do chão, o que faz com que as hélices tirem ele do chão. Então a gente entra em física. A parte de fotografia, então a gente aborda todo o funcionamento de uma câmera fotográfica, a parte de edição de imagens, sabe? Então é bem isso, a gente usa o drone como uma ferramenta. E aí tudo que ele nos oferece de tecnologia, a gente ensina para criança e para adolescente através do drone como um todo. Hoje, Fábio, vocês atuam em parcerias com algumas escolas aqui da cidade, né? Isso. Hoje a gente atua em parceria com a Escola Notre Dame do Centro e com a Escola Bom Pastor, mas também a gente tem atuado com outros parceiros no sentido de levar a experiência com drones. Então, não um curso diretamente de drone, né? Mas uma experiência. Então, a pessoa vai ter o contato com o drone, vai conhecer um pouco da tecnologia, porque é uma coisa que atrai, né, tanto jovens quanto adultos. Eu, principalmente, né, acho que é uma coisa muito atrativa. Eles fizeram uma apresentação, Janice, o Fábio e a Simone, num evento que nós fomos, né, e a apresentação deles foi fantástica, porque eles chegaram, né, causando já com o drone, e ele daqui a pouquinho ele vai fazer uma demonstração, mas eu acho que essa questão de você associar o estudo, né, de diferentes disciplinas com o uso da tecnologia deve ser fantástico, né? E eu te perguntaria, isso está aberto para crianças a partir de que idade, Fábio? Bom, atualmente a gente trabalha com crianças a partir dos 5 anos de idade, tá? Até ensino médio, trabalhando com os drones, os mini drones que a gente chama, né? São mini drones. E aí também a gente atende a área profissional. Então aquele primeiro projeto lá continua andando, existindo, né? Continua existindo, mas... E aí a cada faixa etária, por exemplo, das crianças, aí tem um tipo de estudo específico. Isso, Então esse, por exemplo, o Racer que eu falei agora, ele é mais voltado para crianças menores. Então, vamos dizer assim, o objetivo para a criança é pilotagem de drones de corrida. Vocês já devem ter ouvido falar em corrida de drones, né? É um negócio fantástico. E aí ele se inspira nisso, mas por trás disso a gente vai ensinando esses outros conteúdos. No Word 4.0, então ele já é um pouco mais evoluído, nós vamos estudar sobre tecnologia e nós vamos desenvolver um projeto de um drone com ele, de um drone. Então a gente vai entender como é que funciona o motor, vai entender que motor que preciso para esse drone voar. Então uma coisa mais maker, né? Mais criação. Até o ponto da gente imprimir um frame, que é a estrutura de um drone numa impressora 3D, né? Todo o projeto do drone, inclusive a parte de programação, assim, pinceladas para eles entenderem como que funciona isso tudo. Mas veja bem, Álvaro, que brilhante ideia eles tiveram, partiu da Simone nessa momento, né? Às 5 horas da manhã, às viu? 5 da manhã. Atente-se a esse horário. Exatamente. Veja só, meus cumprimentos, realmente algo inovador, associando a didática com a curiosidade, com esse momento que nós vivemos, que não tem mais como voltar. Não. Daqui para frente. Isso. Então, vocês estão realmente fazendo algo inovador e aqui para a nossa cidade, cumprimentos. Para nós deixarmos essa entrevista ainda mais interessante e também cheia de curiosidade, tem como você já manusear? Não sei se é possível. É possível. Enquanto ele vai manuseando, Janice, eu vou me colocar um pouquinho à frente, porque ele vai precisar deixar um microfone para ele fazer, então eu vou colocar o microfone enquanto ele vai apresentando, ele vai também falando conosco, enfim, sobre essa situação aí. Então, dentro das nossas aulas, uma coisa que a gente preza muito é a questão da segurança, né? Todos os nossos drones, antes de chegar para nós, eles são testados, eles são aprovados
para que não tenha risco de acertar nenhuma criança, de machucar, enfim, né? Toda essa questão de segurança mesmo. E o barulhinho é tradicional. O barulhinho é tradicional. Inclusive, existe uma curiosidade referente ao barulhinho, que é o nome dele. Olha ali, ó. O nome de drone, na verdade, não é drone, né? Não sei se vocês já sabem. Isso é uma curiosidade, que drone é só um apelido. Uau, essa o Jackson perdeu o drone. Tem uma manobra radical, Jackson. Vou fazer mais baixo, peraí. Vai. Vamos repetir aí, por favor. Vamos lá. Nesse momento ele está filmando. Esses drones que a gente utiliza, eles não utilizam câmera justamente por causa da duração das baterias e da segurança, né? Então, certo. O que a gente utiliza com câmera são os drones que a gente utiliza mais no final do curso, aonde já entra na parte de pilotagem para fins de corrida. E ele é muito maior que esse? Não, ele é menor ainda. Nós poderíamos ter um aqui, né, Álvaro, para as nossas entrevistas. Vamos fazer um teste, vamos tentar chegar bem próximo da câmera lá, para o pessoal de casa ver. Eu achei espetacular isso aí. Eu também achei. Bom, aí vamos ver se o Jackson consegue fazer o foco ali, ó. Olha ali, ó. E a questão do controle, assim, Fábio, é fácil? A gente costuma dizer assim, que o drone, quanto mais barato, mais difícil de pilotar né? Claro que a gente trabalha com 2 tipos de drone, um que ele é estabilizado, que é esse que nós estamos usando hoje. Então ele é um drone que ele fica pairando um pouquinho no ar, o vento até tira ele um pouco do foco, mas ele fica pairando, né? E trabalhamos com o drone que não é estabilizado, que aí é a segunda parte da pilotagem, aonde o drone vai ter... todo o controle está na mão do piloto, então ele não tem estabilização nenhuma. Todo ele é feito através de aceleração dos controles e desaceleração. Os alunos, cada um tem o seu drone? Sim, a gente procura, dentro das aulas, a gente trabalha também com uma questão que a gente chama que é trabalho em equipe, né? Então, algumas das aulas a gente faz equipes para que eles pilotem junto. Então, um é o piloto, um é o copiloto, vamos dizer assim, é o que vai ajudar ali na manobra, o que vai ajudar a recolher o drone, ou que vai trocar bateria. Então, a gente procura fazer alguns trabalhos nesse sentido, mas buscando o trabalho em equipe, né? Trabalhando também essa questão. Mas a gente sempre tem drone à disposição para todo mundo para pilotar. Faz ideia do que vem a ser chegar em casa depois de uma adrenalina dessa para uma criança? Espetacular. Fábio, eu acho que só pega o microfone para a gente encerrar a entrevista. O Jackson já estava fazendo... O Jackson participou demais do programa de hoje, viu? Não, o Jackson está abrilhantando, ele vai virar nosso... Assim, para quem não está em casa saber, quando a gente está estourando o tempo, que a entrevista... nós estamos para passar para a programação seguinte, né? Ele faz esse gesto aqui, ó. Quando dá para rir, você gosta, né? O problema é quando ele faz o sinal e a entrevista é bem séria. Justamente. Mas que espetáculo, né? Quando nós imaginaríamos um dia na nossa carreira profissional que nós estaríamos com um drone no estúdio fazendo essas manobras, hein, Janice? Olha, Álvaro Damini, que maravilha a gente poder viver essa época e estar aqui com saúde também e compartilhar de pessoas que têm essas ideias. Eu sou muito fã das pessoas criativas, Álvaro, e realmente fico encantada com a ideia dela compartilhar e os dois colocarem em prática e levar isso para outras gerações. E a oportunidade que essa geração que está vindo aí tem de um aprendizado espetacular, né? Meu Deus. Hoje o mundo dos drones é um que mais cresce, né? Tanto no mercado brasileiro e fora dele. Então todos os alunos já estão inseridos nesse mercado, já estão entendendo sobre como funciona todo o processo de um drone, desde da parte de montagem até o final, quando ele começa a voar, quais as características que precisa para cada um deles. Nós brincava de carrinho, outras coisas, né? Eu fiquei lembrando quando ele fez aquele giro que a gente fazia cambalhota, né? Fazia o drone dando cambalhota aqui ao vivo. Fábio, dê o serviço de vocês, deixa aí seu @ o telefone de vocês para contato. Eu vejo que você tem um telefone comercial. Sim, nós temos. Então, o nosso contato pode ser feito através do Insta, @DroneKids Passo Fundo. Nosso telefone para contato é 99966 7069, 54, prefixo 54, tá? A gente fica à disposição, né? E eu queria deixar assim um recado que assim, muita gente pensa Drone Kids é só brincadeira. Drone Kids não é brincadeira. A Drone Kids é brincadeira para quem está estudando, mas
por trás disso tudo está aprendendo e com certeza aprendendo muito. Que bacana. E como a Janice falou no início da entrevista, que seja a primeira de muitas que vocês estejam aqui conosco, trazendo esse conhecimento através dessa habilidade, né? A gente falando sobre assuntos específicos diretamente ligados àquilo que vocês fazem. Eu já sei que mais ou menos passou na cabeça dele. Um dia nós nos encontramos, vocês levam nós passear de drone por aí. Vamos sim. Vamos fazer isso. Muito obrigada. Não conseguimos tempo hábil para levá-los à FEITEC, foi uma oportunidade única para termos, né, essa experiência lá, mas virá a próxima FEITEC, quem sabe estejamos juntos lá, né? É muito interessante, é tipo o Cusco, chama muito a atenção. Verdade. Chama atenção. O Cusco e agora o drone, viu? E o drone. Nós vamos ampliando essa questão aí de... Obrigada, Simone, também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Parabéns. Tá? Obrigado. Assim nós encerramos o Contraponto desta quarta-feira. Vem aí a Aline Betcher com o programa Arquitetando. Nós retornamos amanhã com o Contraponto ao vivo a partir das 7h30. Até lá. Boa noite.